quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 46, versos 9 a 11. E também 1 Crônicas 29, versos 11 a 14. Dois textos nós vamos ler nesta noite, refletir aqui na palavra de Deus. Isaías 46, versos 9 a 11. Encontrou o texto bíblico? Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra remota, o homem do meu conselho, porque assim o disse e assim o farei vir. Eu o formei e também o farei. Agora abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29, versos 11 a 14. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu? E quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Nosso Deus é soberano. Vamos orar? Pai bendito, nós somos agradecidos, porque o Senhor nos trouxe para estarmos aqui na tua casa nesta noite. Obrigado porque o Senhor nos tem dado saúde, nos tem dado vida, nos tem dado oportunidades tão maravilhosas como essas de adorar ao Senhor, de te louvar e ouvir a tua voz. E nós suplicamos que agora o Senhor, através destas passagens que acabamos de ler e de tantas outras, fale conosco, que o teu Espírito Santo nos mostre claramente a tua vontade para as nossas vidas. Pois oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Martinho Lutero, ele observava os escritos dos pensadores da sua época, dos eruditos. É interessante que, certa feita, Martinho Lutero leu um artigo de um humanista, um erudito da Renascença, chamado Erasmo. E Martinho Lutero decidiu, então, dar uma resposta aos escritos de Erasmo. E escreveu uma frase para Erasmo: o seu Deus é por demais humano. Tenho para mim que Erasmo ficou indignado com aquilo. Não aceitou aquela acusação de Martinho Lutero. Mas, examinando um pouco a história e nos debruçando sobre a palavra de Deus, nós percebemos que, na verdade, aquela palavra de Martinho Lutero era verdadeira. O Deus de Erasmo era por demais humano. Erasmo era um humanista. Há muitas pessoas assim em nossos dias, né, que tem um Deus por demais humano. Em nossos dias, há um outro escritor, J.B. Phillips, que escreveu um título onde ele condena a atitude da humanidade de nossos dias, dizendo: o seu Deus é pequeno demais. Repita comigo. O seu Deus é pequeno demais. Como tem gente com Deus pequeno, não é? Quão grande é o teu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? O seu Deus é pequeno? Ou o seu Deus é um grande Deus? O seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Você realmente pode cantar e crer que Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas? O assunto soberania de Deus não é muito popular. Não são muitas as pessoas que creem na soberania de Deus.
A bem da verdade, meus irmãos, nós vemos que, desde o princípio, muitas pessoas tentaram ser igual a Deus, se igualar a Deus, não é? E foi assim que lá no céu mesmo, a Bíblia diz que houve guerra nos céus. E por que houve guerra nos céus? Lúcifer, juntamente com uma multidão de anjos que o seguiram, se rebelaram contra Deus porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo, se assentar no trono sendo Deus, querendo ser Deus. E por isso houve guerra nos céus, e ele se tornou então Satanás, que quer dizer adversário, e foi expulso do céu com aquela multidão de anjos, anjos caídos, que se tornaram os demônios. Aqueles que vivem nas trevas dos nossos dias. O mundo jaz no maligno e os seus demônios estão por aí agindo na vida das pessoas, oprimindo, possuindo vidas que não têm o verdadeiro conhecimento de Deus, da sua palavra, vidas que hoje estão dominadas pelo maligno. Mas se você observar bem também, no jardim do Éden, o homem decidiu ser o seu próprio Deus. Lembre-se do que o inimigo disse: sereis igual a Deus. O que Deus havia dito em Gênesis 2,17? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque de um dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o homem, querendo ser o próprio Deus da sua vida, comeu do fruto proibido. Desobedeceu ao Senhor Deus. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que Deus é soberano, sim, que Deus domina sobre tudo, sobre todos. Vamos ver isso aqui, mas há momentos na nossa vida em que nós começamos a questionar as coisas que têm acontecido, o que temos visto, e algumas perguntas vêm à nossa mente. Como é que eu posso crer na soberania de Deus, sendo que eu tenho presenciado hoje milhares e milhares de pessoas que foram ceifadas por essa pandemia do Covid, outras pessoas acometidas de doenças e enfermidades, e então nós nos perguntamos: onde é que está Deus? Como crer que Deus é soberano se vemos as coisas acontecendo de uma maneira que aparentemente não se tem controle da situação? Como crer que Deus é soberano com tanta violência, desemprego, com tanta tragédia em nossos dias, crises e mais crises? Como crer que Deus é soberano quando nós vemos crianças andando, perambulando pelas ruas, mendigos aí nas ruas suplicando por um pedaço de pão, e crianças sendo até abusadas sexualmente, e nós nos perguntamos: onde é que está Deus? Vai me dizer que você nunca perguntou: será que Deus não está vendo isso? Será que Deus realmente está agindo? Será que Deus está no controle de tudo isso? Através da palavra de Deus, nós temos condições de confiar que Deus está presente, que Deus está no controle do universo, da terra e de todos. Há um texto que eu quero trazer para vocês aqui, é um texto bem conhecido, 1 Crônicas 29, 11 a 14. Esse texto nos ajuda a compreender a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos diante de um texto que nos remete à vida de um homem, o rei Davi, que teve uma comunhão de muita intimidade com o Deus soberano. Davi que conheceu a Deus em suas experiências. Davi que, quando ainda um jovenzinho,
foi ungido como rei de Israel por Samuel, está em 1 Samuel, no capítulo 16, versos 12 e 13, quando Samuel chega na casa de Jessé e pergunta: tem mais alguém? Ah, tem um ali. E traz então um meninozinho ali, e Davi é ungido com azeite no chifre do carneiro, né? Como rei de Israel. Então ele começa a experimentar essa ação de Deus na sua vida, o agir de Deus, até aquele exato momento, quando ele estava diante do povo de Deus, com o seu coração cheio de gratidão, porque o povo, respondendo ao apelo, trouxe ofertas para um grande projeto. Qual era o projeto que ele tinha em mente? A construção do templo de Deus. E naquele momento, ele reconhece que tudo aquilo que foi trazido foi porque Deus colocou os recursos nas mãos do povo. Porque Deus estava no controle, e aqui nós podemos responder essa pergunta: por que cremos que Deus é soberano? Primeiro, porque tudo pertence a Deus. Repita comigo: tudo pertence a Deus. Tudo que você tem pertence a Deus. Os seus bens, a sua família, a sua provisão financeira, o seu sustento, pertence a Deus. Veja o que Davi diz: teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra, teu, ó Senhor, é o reino, e tu estás acima de tudo. Então nós estamos diante de uma passagem bíblica que nos ensina que a soberania de Deus reside no fato de que Ele é dono de todas as coisas. Tudo pertence a Deus. Tudo é de Deus. É interessante que, por não entendermos muito bem isso, muitas vezes nós ficamos tão preocupados, não é? Nós ficamos aflitos. Em Mateus 6, nós vemos Jesus falando sobre a ansiedade, a solicitude da vida, a preocupação. Ele diz: não vos preocupeis, pois, pelo dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. Não vos preocupeis, mas, por não entendermos muito bem, às vezes nós ficamos preocupados se nós teremos a provisão para o mês inteiro, se teremos o pão de cada dia, se teremos saúde para realizar os nossos planos, os nossos projetos profissionais, se teremos longevidade de dias para ver as coisas que nós sonhamos ver daqui a alguns anos. Nós ficamos tão preocupados: será que isso realmente vai acontecer na minha vida? Será que eu posso contar com isso? E ao lermos o verso 11 aqui, nós descobrimos por que devemos crer que Deus é soberano. Quem nos mostra isso aqui é Davi. Como rei do povo de Deus, Davi, então, se empenhou nesse grande projeto da construção do templo, e quando uma oferta foi arrecadada, ao invés de dizer para Deus que a oferta, os recursos eram pequenos demais para a construção do templo, Davi lhe faz uma oração de gratidão. Ele não disse: Senhor, eu acredito que este recurso não será suficiente. A Bíblia nos diz aqui que Davi diz: Senhor, teu é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, os céus, a terra e o reino. Tudo isso foi trazido porque o Senhor nos deu. Quantas e quantas vezes nós ficamos apreensivos, não é? Temos projetos. Hoje pela manhã eu citei para os irmãos, alguns meses atrás nós lançamos um desafio para a igreja
de comprar um barco que foi solicitado para o projeto Amazônia 2, não é? E veio o missionário, trouxe a necessidade de um barco para evangelizar a população ribeirinha, o povo indígena, fazer um trabalho social, uma embarcação para 12 pessoas. E nós levantamos uma oferta, não foi? Alguns irmãos deram voluntariamente do que Deus colocou em suas mãos. Até um irmão que está na glória, o irmão Johnston Viana, deixou uma oferta para a igreja, salvo engano, de 29 mil reais. Partiu para a glória, mas deixou oferta para a igreja. E outro casal completou para comprar um barco de 35 mil reais. E o que aconteceu? O preço das embarcações nessa pandemia dispararam. Igual carro, né? Subiu de preço tudo. E agora não dá para comprar um barco com 35 mil reais. Mas, de repente, vem uma oferta de 20 mil. E uma oferta de 30 mil. De onde é que veio isso? Quem foi que mandou isso? Diz para mim. Aonde é que estava esse recurso? Quem deu? Deus. Então nós podemos dizer, o poder, a glória, tudo está nas tuas mãos. Todos os recursos estão nas mãos do Senhor. Nós podemos fazer uma lista de coisas que Deus já fez por nós, não podemos? De coisas que Deus já nos deu. Mas não é só porque Deus nos tem dado, mas é porque Ele é dono de tudo, que nós devemos reconhecer que Ele é soberano. Então fica claro aqui que nesse tudo pertencer a Deus, estão incluídas as nossas vidas e tudo o que temos. A nossa vida não é nossa. O que temos não pertence a nós. As nossas famílias não são nossas. Os nossos bens materiais não são nossos. Os nossos recursos, a nossa provisão, não são nossos. Tudo é de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Quantas e quantas pessoas acham que tem tudo em suas mãos, não é? Há muitas pessoas abastadas, ricas em nossos dias, e que não reconhecem que Deus é quem lhes deu aquilo por alguma razão. Hoje mesmo eu estava conversando com meu cunhado, ele disse assim, olha, o aviãozinho decolou ali em Rio das Pedras, e toda a família morreu, o empresário, os filhos, os herdeiros, todos morreram. A esposa, os filhinhos, e ele era muito rico e deixou tudo e agora não tem herdeiros. Que situação triste, não é? Quando alguém parte para a eternidade de uma maneira como esta. Mas Deus é dono de tudo. Você entende isso? Que tudo está sob o controle de Deus? Sabe? Os nossos recursos, os nossos dons, os nossos talentos, eles também pertencem a Deus. Em Ageu capítulo 2, verso 8, a Bíblia diz que a prata e o ouro pertencem ao Senhor. No Salmo 24, no verso 1, a Bíblia diz que tudo que existe debaixo da terra pertence ao Senhor. Deus é dono de tudo, de todas as coisas. Em Deuteronômio capítulo 29, no verso 29, a Bíblia diz que até as coisas ocultas, escondidas, pertencem ao Senhor. Às vezes nós queremos bisbilhotar, não é? Nós queremos descobrir, nós queremos saber das coisas, tudo nos mínimos detalhes, mas há coisas que nós não sabemos, que nunca iremos saber. Há coisas que você sabe e eu não sei, há coisas que eu sei e você não sabe, há coisas que nós todos sabemos, há coisas que nós não sabemos e que só Deus sabe. As coisas escondidas, as coisas não reveladas pertencem ao Senhor. Deuteronômio 29, verso 29. Deus é soberano, porque todas as coisas pertencem a Ele, e por isso nós não devemos nos desanimar, não devemos nos esmorecer, nos desfalecer,
Foi isso que Jesus disse em Lucas 18, verso 1, não é? Eu gosto quando Jesus conta essa parábola do rei iníquo, mas o autor sagrado começa assim: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de nunca desfalecer, nunca se desanimar, porque tudo pertence a Deus, nós devemos ficar animados. E se, por acaso, nós não recebemos tudo o que nós desejamos, tudo o que nós almejávamos, tudo o que nós sonhávamos, se uma porta se fechou, ou se recebemos também alguma bênção, algum recurso que nós não estávamos aguardando, devemos reconhecer que tudo isso vem de Deus. É Deus agindo, porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Ele sabe o que realmente nós precisamos. Há momentos em que até você pode receber algo, alguma bênção que você não estava contando, e acho que isso já aconteceu com alguém aqui, não é? De repente vem uma bênção na sua vida, um recurso material, mas de alguma maneira você entendeu que aquilo não é para você. É para ajudar uma família ou outra. É para você ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar alguém. Já aconteceu isso com você alguma vez? Não, isso que veio na minha mão é para ajudar um parente meu que está distante, que está passando por um momento difícil, e Deus usa quem Ele quer. Quando o profeta Elias estava ali à beira do rio, o que Deus usou para sustentar o profeta? Corvo, bicho nojento, não é? A Bíblia diz que Deus usou os corvos para trazerem carne para o profeta todos os dias. E ele matava, saciava a sua sede com a água do ribeiro. Deus pode usar até mesmo os corvos deste mundo para sustentar você, para suprir as suas necessidades. Deus usa quem Ele quer. Porque tudo pertence a Deus. Eu quero que você saiba que Deus, quando olha para você, Ele não pensa mal sobre a sua vida, não. Deus pensa o bem a seu respeito. Sabe quem diz isso? O profeta Jeremias. Abre a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, no verso 11. Deus sabe o que é melhor para nós, e Ele diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Preste bem atenção. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que é que você espera? Deus quer dar isso para você. Deus quer abençoar a sua vida. Então, na realidade, todo cristão que crê de fato na soberania de Deus e entende esse aspecto da soberania, sabe que tudo pertence a Deus, como aquele servo de Deus, conhecidíssimo. Alguém aqui já leu o livro de Jó? Como Jó sofreu, né? Interessante que Jó, ele não sabia o que estava acontecendo, nem porque tudo aquilo estava acontecendo na sua vida. Em um dado momento, ele perde os seus bens, ele perde os seus filhos, filhas, fica somente ele e a sua esposa, uma esposa rixosa, murmuradora, que dizia para Jó: de que te adianta servir a Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Alguém quer uma esposa dessa? Jó, crendo que Deus realmente estava agindo, ele diz em Jó, capítulo 1, no verso 21, nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Eu não conheço você, não tenho uma bola de cristal, não sou um bruxo para saber da sua vida, não é? Não tenho uma visão de raio-x, não sei nada sobre você. Eu não sei se você tem recursos ou não tem, mas deixe-me perguntar uma coisa. Tudo que você tem hoje, quem foi que te deu? Quem foi que te deu? Deus? E se Deus tirar tudo que você tem hoje, o que será da sua vida? Você vai continuar crendo em Deus? Você vai continuar na dependência de Deus? Confiando, crendo que tudo realmente pertence ao Senhor? Se você crê na soberania de Deus, você pode então dizer como Davi: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino e tu estás acima de tudo. E se você sabe o que aconteceu com Jó? A Bíblia diz que Deus restaurou a saúde de Jó. Deus restaurou toda a situação de Jó. Todos os bens que ele possuía. E deu 2 filhas lindas, né? Ah, meus irmãos, Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Enquanto ele orava. Enquanto ele buscava a Deus. Em qualquer situação, devemos buscar o Senhor. Nos submetermos ao senhorio de Deus, à vontade de Deus. Cremos que Deus é soberano, porque o domínio de Deus é sobre todos. Quando nos debruçamos sobre a história, nós percebemos nos povos e nos líderes, nos governantes, um desejo muito grande de dominação, não é verdade? Alexandre o Grande conquistou todo o mundo da sua época, e ele chorou quando não havia mais mundos para que ele conquistasse. O Império Romano era poderoso, conquistava tudo e todos. César era adorado como se fosse um deus. Quírios, Caesar, César é o Senhor. O Império Japonês, antes da Segunda Guerra Mundial, era um império que dizia que toda e qualquer nação que atravessasse o caminho do Japão deveria ser exterminada, destruída. Eles se julgavam muito poderosos, um desejo de dominação muito grande. Hirohito, adorado como um deus. Os japoneses não podiam nem sequer olhar nos olhos do imperador, cabeça curvada. Hiroshima, Nagasaki, o que aconteceu? Há nos povos, nos líderes, esse desejo de dominação, mas o domínio do homem é passageiro, é efêmero, e o Senhor continua reinando, dominando. O Senhor continua agindo no controle de tudo. Então, aqui nessa sua oração, Davi enfatiza que Deus domina sobre tudo e sobre todos. Então, nesse sentido, o cristão não pode perder isso de vista. E agora eu quero fazer uma caminhada rápida com você aqui no livro dos Salmos. Pode abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Vamos começar com o Salmo 22, no verso 28. Veja que aqui nesse salmo, o salmista reconhece que Deus governa as nações. Deus governa o quê? As nações. Então você acha que essas nações aí que possuem um poder nuclear para destruir 400.000 vezes o planeta Terra não estão sob o controle de Deus? A Bíblia diz que Deus governa as nações.
Agora o Salmo 47, verso 1 e 2, há o convite aqui para que todos os povos celebrem em adoração ao grande Rei de toda a terra. Rei é aquele que governa, não é verdade? Aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Pouco mais à frente, Salmo 93 agora, no verso 1 e 2. A Bíblia diz: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Então, por isso, crer na soberania de Deus é reconhecer que Ele é Rei sobre toda a terra. Que Ele domina sobre tudo, sobre todos. Que Ele domina nos céus e na terra, que Ele é soberano sobre a terra, sobre o céu. Eu gosto de Apocalipse 4, verso 2. Quando João, na visão que ele teve, ele viu que o trono no céu não está vazio. Tem alguém sentado no trono. E esse alguém é Deus. Deus está sentado no trono. Deus reina, Deus governa. Mas como podemos ter certeza desse domínio de Deus sobre todos? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no penúltimo livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, verso 9 e também o verso 10. Pode abrir a sua Bíblia, como é bom folhear a Bíblia, não é mesmo? Abra aí, olha o que diz. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, desde o rio até as extremidades da terra. Quem é este que vem montado num jumento, num asninho? Qual o nome dele? Jesus. É Jesus. O apóstolo Paulo fala sobre esse domínio de Jesus, esse poderio do Senhor Jesus, em Efésios, no capítulo 1, verso 20 e 21, ele afirma que Jesus está assentado à destra de Deus, ele está assentado à destra do Pai, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio, acima de todo e qualquer nome, ele reina absoluto sobre tudo e sobre todos. Cremos que Deus é soberano, porque Ele domina sobre todos. Só que em Cristo esse domínio é bem diferente. Em João 18, 36, Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Cristo domina na mente, nos corações das pessoas. Mas um dia Ele vai dominar. Ele vai se assentar no trono como rei. E todos o verão. Todos verão o poder do Senhor. E é interessante que, segundo a palavra de Deus, para que alguém faça parte desse reino, é preciso um nascimento espiritual, nascer de novo. Jesus diz em João 3, verso 3, para Nicodemos, ele diz: necessário vos é nascer de novo. Como alguém, sendo velho, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer? Você é mestre em Israel e não sabe destas coisas? O que é carne, o que é espírito, é espírito. Necessário vos é nascer de novo, nascer do Espírito Santo de Deus, ter um coração convertido a Deus, ter uma vida de arrependimento sincero na presença de Deus, para poder ver o reino de Deus e poder entrar no reino de Deus. Ah, como é maravilhoso quando nós vemos o reino de Deus, né, pela fé. Eu li a história de um homem que entrou em um trem para fazer uma viagem, e aquele homem estava muito feliz. E durante todo o tempo, aquele homem expressava sua alegria, dizendo:
Como Deus é bom, Deus é grande, Deus é maravilhoso. Como que você é bonito, nossa, você é linda. E as pessoas começavam a olhar para aquele homem dentro do trem e achando aquele homem, no mínimo, esquisito. E ele olhava para fora e sentia o vento e olhava para as árvores. Nossa, essas árvores são tão verdes, essas flores são tão lindas. Até que houve um momento em que alguém perguntou para ele: o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada, você está deslumbrado com coisas tão simples, tão comuns. Ele disse: moça, eu estou voltando para a minha casa depois de ter sido submetido a uma cirurgia nas minhas vistas. Eu era cego e agora eu posso ver. Eu estou enxergando. Como é lindo! Como que Deus fez as coisas tão lindas! Somente quem tem os seus olhos abertos para ver as coisas de Deus pode ver e pode entrar no reino de Deus. É necessário uma transformação da mente, do coração. É necessário um novo nascimento espiritual. E isso não vem do homem, isso vem de Deus. É Deus agindo. Então, meus amados irmãos e irmãs, se a oração de Davi é a nossa oração, nós temos que entregar o domínio das nossas vidas ao Senhor. Dizer: Senhor, domina a minha vida. O Senhor é aquele que dirige os meus passos. É preciso, então, entregar a vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa profissão, o nosso emprego, tudo o que eu tenho, tudo o que sou, nas mãos do Senhor. Porque Ele é dono de tudo. Ele é o Rei da Glória, diz o salmista, no Salmo 24, no verso 10. E, finalmente, Deus é soberano, porque o nosso sustento vem de Deus. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Aqui vemos Davi com um profundo sentimento de gratidão, reconhecendo que eles só puderam fazer alguma coisa porque Deus colocou os recursos nas suas mãos. Tudo é de Deus. Tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Crer na soberania de Deus é ter a convicção de que, independentemente de qualquer situação, com trabalho ou sem trabalho, com emprego ou sem emprego, seremos sustentados por Deus. E eu sei que há pessoas aqui que já experimentaram essa provisão de Deus na vida, não é verdade? Independente de qualquer situação, seremos sustentados por Deus. É interessante que hoje muitas pessoas estão se preocupando com a velhice, né? E agora, como será a minha aposentadoria? Parece que ninguém mais vai se aposentar, não é? Essa geração de agora, acho que não tem mais aposentadoria. Aí eu pergunto para você, quem é que vai cuidar de você na sua velhice? Hein, cidadão? Quem é que vai cuidar de você se você não conseguir se aposentar? Diga para mim, quem? Ele tem sustentado você hoje? Será que ele vai continuar sustentando você? Vai continuar cuidando de você? Em Mateus capítulo 7, verso 11, Jesus falando a respeito do cuidado de Deus, ele diz aos seus discípulos: e qual de vós, se o filho lhes pedir pão, lhes dará pedra, ou pedindo peixe, lhes dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus.
Deus cuida daqueles que são seus. Das suas mãos vem o nosso alimento, as nossas vestes. Eu olho aqui para vocês nesta noite, eu vejo todas as pessoas bem vestidas, que coisa linda, não é? De onde que vem as suas vestes? De onde que vem o seu alimento? De onde que vem o seu sustento material? O seu sustento emocional? Físico? Espiritual? De onde é que vem? Deus. Deus é quem nos dá todas estas coisas. Deuteronômio 8, verso 3. Em vários momentos da palavra de Deus, nós temos testemunhos como esse, que você conhece muito bem. 40 anos o povo esteve no deserto, e por 40 anos, todos os dias, Deus mandava o sustento para o povo. Qual era o nome do sustento? O maná, o pão que caía do céu. E a ordem de Deus era para levantar todos os dias e recolher o pão do céu. E não era para guardar para o outro dia, porque se guardasse, se estragaria, apodreceria. E às vezes nós ficamos tão preocupados em guardar para o dia de amanhã, não é? Nós devemos ser previdentes, sim. Devemos seguir o exemplo das formigas que trabalham para o tempo do inverno, sim, sermos prudentes em todas as coisas, mas colocarmos as nossas vidas na dependência de Deus. E ultimamente as coisas têm sido assim, não é? É o maná, é para hoje. Se guardar para amanhã, estraga, não é? Deus cuida, Deus sustenta, não é? Mais uma vez, olha aqui nos Salmos comigo, para finalizarmos. No Salmos 3, verso 5, o servo de Deus dorme tranquilo porque Deus é o seu sustento. Salmo 37, 17, os justos são sustentados pelo Senhor. No Salmo 54, verso 4, o salmista reconhece Deus como seu ajudador e sustento e exorta o povo a confiar no Senhor. Então, o cristão que crê que Deus é soberano, vive uma vida de gratidão ao Senhor. Você é grato a Deus por tudo que tem? Por tudo que Deus tem feito na sua vida? Devemos conservar essa gratidão em nossos corações, convictos de que a provisão de Deus não irá faltar para aquele que é membro do seu rebanho. Afinal, o Senhor é o meu pastor? O Senhor é meu pastor? Nada é nada. Ele não vai deixar faltar nada. Salmo 23, 1. Salmo 37, 25, Davi disse: fui moço e já agora sou velho. E nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele nunca viu um justo desamparado. Quem que ele nunca viu desamparado? Você é justo? Você é um homem, você é uma mulher temente a Deus? Se você for justo, Deus nunca vai desamparar você. Mas eu já vi muitos que se dizem evangélicos mendigando o pão. Aqui nessa igreja mesmo, vez por outra recebemos alguém dizendo assim: me ajuda, estou passando por necessidades. Eu recebi algum tempo atrás aqui um obreiro de uma igreja dizendo: olha, estou na rua da amargura, na miséria, preciso de um dinheirinho para pagar as minhas contas, tal, porque eu sou crente. Eu falei: meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não creio nesse negócio de teologia da prosperidade, mas alguma coisa está errada na sua vida com Deus. Porque a Bíblia diz que, Davi diz: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Há crentes que em dados momentos precisam de apoio, de ajuda, de sustento por parte da igreja, mas eu nunca vi um crente mendigando na rua. No ano de 2000, eu estava lá na cidade de Manaus, com um grupo de pastores. Nós estávamos andando pelas ruas, indo para o centro de convenções lá, e um homem estava sentado na calçada e mendigando, batendo com um copinho no chão. E ele olhou para nós, estávamos com a Bíblia, e disse: irmãos,
Me ajudem aqui. Me dá um dinheirinho porque eu também sou irmão. Eu me lembro do pastor Fidelis. O pastor Fidelis olhou assim para ele: você não é meu irmão, porque eu nunca vi um justo desamparado. Parece cruel isso, não é? Parece, mas não é. Se você é de Deus, se você já tem Jesus no seu coração, Deus sustenta a sua vida. E Ele vai sustentar você até o último dia. Por isso, não fique desesperado, aflito. Ele tem cuidado de nós. Eu quero concluir dizendo: se você é crente, você pode viver uma vida de concordância com o domínio de Deus e de submissão à vontade do Senhor. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, verso 2. Se você ainda não é um crente, se alguém aqui ainda não é convertido, se arrependa imediatamente dos seus pecados e volte-se para o Senhor. Porque Jesus diz em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Aquele que vem a Jesus é recebido por Jesus. Mas eu quero te dizer uma outra coisa. Quero finalizar com este versículo bíblico. E você vai abrir a sua Bíblia agora para ler esse versículo bíblico. Nós vamos concluir esta mensagem com esse versículo bíblico. Deuteronômio 32, 39. Se você quiser, você pode até grifar esse versículo na sua Bíblia. É uma exortação para que você aceite a misericórdia de Deus enquanto há tempo. Diz o Senhor: vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Deus abençoe a sua vida. Hoje, eu não vou fazer apelo para você se posicionar ao lado de Jesus, se você quer ser crente ou não. A palavra de Deus está clara? Compreendeu? A mensagem serviu para lhe despertar a fé no Senhor Jesus e viver sob o domínio de Deus, senhoria do Senhor? Então hoje, acerte a sua vida com Deus para a glória do seu santo nome. Que assim seja.